pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com ESG do portal RMS News. Eu sou Carla Claviva, jornalista e consultora em ESG. E nesse espaço nós discutimos como o ESG, que é uma sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa, deixou de ser um tema restrito às grandes corporações e passou a pressionar as pequenas e médias empresas. Mas como fazer para atender às exigências de mercado sem que o ESG se torne uma burocracia? Para falar sobre esse tema, nosso convidado de hoje veio diretamente de Portugal para tomar um café presencialmente aqui conosco. Estou falando de Daniel Videira Matiasi, especialista em sistema de gestão com mais de 27 anos de experiência, liderando projetos de certificação, formação e verificação normativa. Ele tem expertise abrangente em EHSQ, que quer dizer meio ambiente, saúde, segurança e qualidade, além, óbvio, da sustentabilidade. Daniel, ele tem uma competência reconhecida no mapeamento de processos e gestão de riscos. Ele liderou e lidera equipes de profissionais em grandes projetos de consultoria, é responsável pela condução de projetos de identificação e avaliação de perigos e riscos em segurança para multinacionais globais. Também trabalha com a condução de diversos projetos de due diligence para multinacionais por toda a Europa e América Latina, em padrões de meio ambiente, saúde ocupacional e segurança do trabalho. Daniel, seja muito bem-vindo ao Café com ESG do portal RMS News. Eu que agradeço, Carla. Obrigado mesmo aqui pelo convite, por me receber aqui no escritório, não é? Nós nos conhecemos anos atrás, em uma outra oportunidade, no cliente, não é? Trabalhamos juntos na mesma empresa. E fiquei muito feliz de saber que você seguiu esse caminho, né, da sustentabilidade com a tua empresa. E como o mundo é pequeno, não é? Estou eu. Então, estamos juntos novamente. Muito bom, Daniel. Pessoal, olha, pegue seu café, porque hoje o nosso papo vai ser quente aqui. Daniel tem muito a compartilhar aqui conosco. Começando aqui a nossa entrevista, Daniel, queria saber de você, que acompanha projetos no Brasil e na Europa há tantos anos, como você compara o estágio de maturidade do ESG entre esses dois mercados? O que as empresas brasileiras ainda precisam desenvolver? E quais as boas práticas já podem ser consideradas referências internacionais? Carla, eu diria que é impossível a gente falar de maturidade corporativa sem falar ou sem atrelar isso à maturidade social. O mercado, obviamente, reflete o comportamento das pessoas. Então, na Europa, né, o ESG virou uma lei, né, rigorosa. O Parlamento Europeu tem lá uma série de diretivas europeias, não é? E veja que interessante, mesmo lá com toda a maturidade e rigor, eles tiveram que fazer algumas recalibrações ou alguma simplificação de alguns processos, mas é verdade que mesmo com isso as empresas todas têm ali as suas obrigações, né? No Brasil nós temos uma outra cultura, não é? Totalmente diferente, mas nós, infelizmente, semana passada tivemos aí a notícia aí de um passo para trás, né? A CVM retirou aquela obrigatoriedade do padrão IFRS, não é? Então, o risco é os empresários aqui no Brasil pensarem que esse recuo é um descanso ou uma flexibilização, mas, na verdade, independente da posição do governo ou da CVM, o mercado vai continuar cobrando o empresário brasileiro. Né? Então, nós não podemos achar que as coisas ficaram mais fáceis. Né? Sim. Só para contextualizar aqui os nossos internautas, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né, que tinha colocado como obrigatoriedade as empresas que têm ações, né, têm capital aberto, que elas deveriam fazer os seus relatórios de sustentabilidade.
E, na semana passada, eles divulgaram uma outra normativa recuando. Mas, como você mesmo falou, né, às vezes, embora não tenha a obrigatoriedade, esse risco passa a vir dos clientes, investidores e também das cadeias produtivas. Qual é a sua opinião sobre isso? Na verdade, independente de estar na lei ou não, você decidir por publicar o seu relatório é compliance, não deixa de ser compliance, né? Então, independente da legislação, de uma normativa, você que quer demonstrar sua transparência nos números, nas suas ações, quer mostrar essa coerência entre uma coisa e outra, você vai continuar com a obrigatoriedade, se sentindo obrigado a divulgar para a sociedade o seu relatório de sustentabilidade. Né? Perfeito. Isso não muda muito. Né? Perfeito. Vai ser a cobrança mesmo do mercado, né? Como a gente tem visto. E para as pequenas e médias, Daniel, essas empresas correm o risco de perder negócios caso elas não comecem uma jornada ESG em suas empresas? Pois é, Carla, essa pergunta é interessante e alguns empresários já chegaram a me questionar sobre isso. O empresário que não percebeu que o mundo mudou, ele vai ficar para trás. Né? O mercado está repleto de teorias, especialistas e etc. etc. E infelizmente, esse pessoal todo não está preparado para esse momento. Né? O pequeno, a pequena, média ou grande empresa, né? Ela não é, como dizemos lá naquela expressão, apenas para inglês ver. Ela é, de fato, um passaporte para você continuar fornecendo para grandes contas, para grandes clientes, para grandes empresas. Né? Depende tudo da tua ambição também com o mercado. Que tipo de cliente você quer? Sim. E essas grandes empresas, como que está sendo o critério de seleção delas em relação ao ESG para a avaliação dos fornecedores? Pois é. Mais uma excelente questão, Carla. Aquela era do departamento de compras, ou do profissional de compras, ou do time de compras, que buscava apenas preço e qualidade, já era, não existe mais. Hoje, as grandes empresas buscam essa garantia, essa confiança na rastreabilidade. Então, se elas sabem, né, se elas têm ali uma avaliação de riscos e elas detectam uma possibilidade de um fornecedor, um prestador de serviço, cometer um crime, por exemplo, trabalho escravo, trabalho infantil, negligenciar algum requisito legal, ou até essa discussão que está em alta agora no Brasil, né, sobre os riscos psicossociais, por exemplo, né? Pela alteração da NR1, né? Da NR1, exato. Imagem e reputação. Você, Carla, sabe melhor do que eu. Imagem e reputação se constrói ao longo dos anos. Então, a empresa que não prestar atenção nisso vai ter aí sua imagem, sua reputação jogada no lixo, jogada na lama. Muito fácil hoje, numa rede social ou na mídia, de uma maneira geral, isso viralizar, não é? E esse viralizar pode ser uma imagem negativa, como infelizmente vimos exemplos recentes lá no sul do país, as vinícolas ou alguns outros setores que têm, às vezes, algum escândalo que aparece para todos nós. Né? Isso é irreversível. E nesse momento, a empresa, o cliente, ele é corresponsável das ações dos seus fornecedores. Totalmente, né? Totalmente. Então, por isso, esse cuidado está sendo cada vez mais rastreável, né? O que cada empresa, a responsabilidade de cada uma, né? Eu costumo dizer que é uma zona cinzenta. Antes você poderia, talvez, só olhar para prazo, preço e qualidade. Bom, hoje não mais. Se você só olha para isso, você está correndo um sério risco. Então, você tem que saber de onde é que está vindo. Então, por exemplo, faço algumas auditorias no protocolo têxtil. Né? A cadeia têxtil no mundo todo quer rastrear desde o plantador do algodão até a camiseta, a calça, ali no magazine para venda para o cliente. Aliás, mais do que isso. Até no pós-consumo, né? Exato. O Parlamento Europeu está para soltar uma diretiva europeia justamente para começar aí um ciclo de logística reversa. E o fabricante da roupa, da calça, da camiseta, ser obrigado também a fazer a recolha desse material depois, né? E não ficar sendo jogado. Nós tivemos um escândalo recente
e todos esses resíduos têxteis que foram jogados, infelizmente, lá no deserto do Atacama, né? Uma grosseria tremenda, isso não é admissível. Né? Com certeza. E você que está sempre acompanhando esses processos de auditoria, de due diligence, quais são os erros mais comuns encontrados nas empresas? Isso fica muito claro para mim, Carla. O mercado, o ESG, né, chegou muito rápido, ele está crescendo muito rapidamente, e não há profissionais capacitados ainda no mercado. A falta de profissionais é imensa. Né? Então, as pessoas que ali têm ali alguma afinidade com o tema qualidade, meio ambiente, sustentabilidade, até se interessam por esse tema, mas ainda há muito espaço. Né? Então, se você é profissional que se interessa por esse tema, eu diria que mergulhe de cabeça, porque isso é, de fato, a bola da vez, mas há muita gente também ainda despreparada. Né? Então, acho que esse é o erro comum. Achar que é só uma auditoria, é só um checklist. Eu preenchi o checklist, eu pontuei bem. Não, a sustentabilidade do ESG não é isso. Né? Ela precisa fazer muito mais do que esse mínimo. Né? Então, falta profundidade, falta conhecimento, falta experiência, né? E entender que esses 3 pilares do ESG, né, ele não é só uma carta de intenções, ele tem que ter realmente consistência nessas ações todas. Né? Essa responsabilização, ela é mesmo séria. Perfeito. Tem que começar lá dos stakeholders, né? Da materialidade, ouvindo os stakeholders, né? Tem que começar de lá, né? O que é que a sociedade espera, não é? Sim, exatamente. Bom, vocês estão acompanhando o Café com SG do portal RMS News. Hoje, conversando com Daniel Videira Matiasi, consultor sênior em ESG, e fica aqui com a gente, porque ainda tem muita informação importante. Aproveita para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse episódio com a pessoa que quer conhecer mais sobre o ESG. Nesse segundo bloco da nossa entrevista, vamos conhecer mais sobre a experiência do Daniel com as certificações, auditorias e gestão de risco. Daniel, ainda existem muitos empresários que acreditam que o ESG está apenas no meio ambiente, certo? O que mais costuma surpreender quando eles começam esse processo de diagnóstico dentro das empresas? Carla, infelizmente, muito mais do que a gente gostaria. Eu te diria que a ONU classifica hoje, ela chama, o trabalho decente. O que é o trabalho decente? É o trabalho que respeita os direitos humanos, os direitos trabalhistas e toda a questão da responsabilidade social. Né? Sustentabilidade não é só você entregar EPI para os empregados ou fazer a coleta seletiva. E governança não se limita à equipe lá do Compras pedir 3 orçamentos aos fornecedores. É muito mais profundo do que isso. Quem não perceber essa diferença vai ter essas expectativas frustradas. E como é que é essa relação entre o ESG, a gestão de riscos e a continuidade dos negócios? Olha, esse é um tema que particularmente eu adoro. Né? Nas minhas aulas, os meus formandos sempre falam sobre isso. Né? Gestão de riscos é o coração de qualquer sistema de gestão. Uma avaliação de riscos fraca, míope, gera medida de controle pobre, um sistema muito superficial. Ao contrário, uma avaliação de riscos bem feita, bem detalhada, ela permite que a empresa tenha controles fortes, robustos e abrangentes. Ela fica muito mais preparada para qualquer adversidade. Então, a avaliação de riscos é o coração. Se você não caprichar na avaliação de riscos, você pode comprometer todo o seu investimento em qualquer sistema de gestão. E um dos, digamos, dos princípios do ESG foi a partir da gestão de risco com também, certeza, né? Com certeza. Que os investidores querem ter os parâmetros, poder comparar, para poder saber onde vai investir, né? E todo mundo quer minimizar os riscos. Sim. Né? Minimizar os riscos. Maravilhoso. E as certificações, elas continuam sendo um diferencial, como a ISO, enfim, essas tantas que a gente tem? Já me fizeram essa pergunta também, Carla. As certificações, elas já são commodities. Já foi essa onda de, eu vou buscar uma certificação. Quem não tem, ela está atrasada, está fora do mercado.
E quais delas hoje são mais procuradas pelas empresas? A ISO 9001, que é a norma de qualidade, a 14001, que é a norma de meio ambiente, e a 45001, que é a de saúde e segurança, são as principais ou mais básicas. Isso muitas empresas já têm, inclusive chamam isso, né, eu tenho o SGI, o Sistema de Gestão Integrado. Né? Então, isso é básico, isso já é arroz com feijão, isso é mesmo o mínimo que se espera. Né? E aí, a empresa não deve ficar somente nisso, nesse patamar. Ela deve, sim, buscar outros protocolos, né? Porque dessa maneira ela está demonstrando que ela quer estar acima da média. Perfeito. E aí as certificações hoje não é uma questão mais de é tem que, né? Exatamente. Como é que você... O mundo está globalizado. A internet facilita toda a nossa vida. Né? Então, você quer comprar um produto, você entra na internet, você faz uma pesquisa e você vê muito rapidamente a diferença de preço. Então, não é esse o diferencial. O preço não é o diferencial. A inteligência artificial, se você fizer pesquisa, é capaz dela te dar uma resposta também muito aproximada dos preços, ou dos custos de qualquer compra de produto ou serviço. Então, o diferencial é mesmo nas práticas, na imagem, na reputação e no que essa marca representa para a sociedade. Como que uma empresa pode se preparar para essa auditoria ou para uma avaliação de fornecedor quando ela tem um cliente que é uma grande empresa, sem gerar pânico, sem que todo mundo comece a secar os cabelos? Perfeito, perfeito. E a palavra auditoria, ela assusta toda a gente, eu sei. Né? O primeiro passo é você conhecer muito bem o seu próprio sistema de gestão. Um sistema imaturo, um sistema muito jovem, pode gerar esse frio na barriga. Agora, um sistema maduro, uma empresa que investe no seu sistema de gestão e tem um sistema maduro, ela não tem com o que se preocupar. Né? Ela até já sabe, já faz ideia de quais são as perguntas que o auditor, ou o fornecedor, ou o cliente vai precisar responder. Né? Então, é mesmo muito ligado a esse amadurecimento do próprio sistema de gestão. Mas tem que começar, né? Se não começar, você nunca vai ter essa maturidade, né? Atenção. Se tem algum empresário que ainda não tem um sistema de gestão, e não estou falando de um sistema de gestão certificado, tá bem? Você pode ter um sistema de gestão informal, você pode ter um sistema de gestão, porém você não contratou um organismo de terceira parte para fazer a certificação. Eu estou falando justamente desse desenho das engrenagens, do desenho das receitas de bolo da sua empresa. E não só pensando na receita de bolo para a qualidade, como foi na onda do programa de qualidade total. Você tem que falar de qualidade, você tem que falar de meio ambiente, você tem que falar de saúde e segurança, você tem que falar de responsabilidade social, de governança, tudo isso dentro dessa mesma receita de bolo. Não há outra hipótese. Maravilha. E hoje, no Café com SG, do portal RMS News, nós estamos batendo um papo com o consultor sênior Daniel Videira Matias, que atua em mais de 20 países com ESG. Fique comigo, porque nesse terceiro bloco nós vamos entender como as práticas e políticas ESG geram valor para as empresas. Aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Entrando nesse terceiro bloco, Daniel, queria saber de você que hoje existe um mito, né, de que o ESG também ele é muito caro, gera custo, né? Como que você tem visto isso na prática? Eu já fui agraciado por clientes que me falaram isso, né? Isso é um absurdo. O ESG só vai ser um custo se ele for tratado como uma maquiagem, como algo cosmético, não é? Então, quando a gente coloca a metodologia certa e faz de verdade, né, a primeira situação é o lucro, ou evitar um desperdício, o que a gente chama de ecoeficiência. O que é isso? Não é? Você evitar, por exemplo, desperdício de materiais, de matéria-prima, você trabalhar com eficiência energética, com energias mais baratas, energias renováveis, energias limpas, não é? Essa transição, a gente fala de economia circular, não é? Então, você aproveitar bem a cadeia logística e aproveitar a micro-região onde a empresa atua, né? Tudo isso gera uma economia que vem direto ali como custo fixo e também como custo
variável. Né? A gestão de riscos tem um outro ponto que ninguém pensa, não é o atender a norma. A gestão de riscos faz com que você diminua ali as possibilidades de incidentes, acidentes, de riscos processuais, multas, coimas, etc, etc. Então, a sustentabilidade e essa eficiência, elas são a mesma moeda, né? Ela não tem por onde escapar. Sim, porque a sustentabilidade ela é financeira, ambiental, né? Para que a empresa tenha essa perenidade. Ela não é só de transparência. Exato, exato. Fala um pouquinho para os nossos internautas sobre o MEL, né? Esse conceito que você estava me explicando já hoje. Pois é, nas minhas aulas e formações dos alunos, nós temos um conceito, um acrônimo que nós usamos, que é para não se esquecer do MEL. E o que é o MEL? MEL é o acrônimo, então, das palavras M de moral, E de econômica e L de legal. Ou seja, a empresa tem, qualquer que seja empresa em qualquer lugar do mundo, tá bem? Primeiro, ela tem que adotar um sistema de gestão de ESG, de qualidade, de ambiente, de saúde e segurança. Primeiro, tem uma questão moral. É a resposta que ela dá à sociedade. Ela tem um dever moral de seguir isso. Tem um dever econômico financeiro, né? Tem que dar lucro, é verdade, o dinheiro não dá nada. Então a gente tem que trazer essa sustentabilidade econômica para a empresa também. E tem o aspecto legal, que é justamente você seguir a lei, cumprir a lei, não fingir que não conhecia a lei, né? Você tem uma obrigação como cidadão, ou como empresário, ou como empresa, como entidade, né? De cumprir a lei do país onde você está. E não só do país, às vezes você tem que cumprir, né? Por exemplo, eu quero exportar para a Europa e vou ter que cumprir lá as diretivas europeias. Eu vou trazer algum produto novo, eu tenho que ver se não tem ali substâncias restritas, substâncias proibidas, algo do gênero. Então, o MEL é esse acrônimo de dever moral, questões econômicas e o dever também legal para você implementar um sistema de gestão. Fica a dica aí, hein, pessoal, quem vai implementar, né? E aí chega um momento que a empresa também precisa comunicar os resultados desses programas, dessas políticas e práticas ESG. E como evitar o risco de greenwashing nesse momento? Olha, o greenwashing ele é uma regra interessante. Essa palavrinha é difícil, né? Essa lavagem dele, né? Mas o marketing ele não pode correr mais rápido do que a engenharia, do que a capacidade da empresa de resposta e compliance. Então, você só pode divulgar para a sociedade aquilo que você consegue comprovar com fatos e dados, não é? Como é que você diz que você tem ali uma prática verde? Como é que você diz que você tem ali um cenário transparente se você não tem os procedimentos, não tem os registros e tudo mais ali para comprovar? Então, tem uma palavra, uma brincadeira que toda auditoria o pessoal dizia, não é? Que numa auditoria, para você ter sucesso, você tem que matar a cobra, mostrar o pau e mostrar a cobra morta. Não é? Então, aqui isso continua. Você tem que conseguir, você vai dizer, vai divulgar as suas práticas, é claro, mas você tem que conseguir comprovar como é que você faz isso e ter as evidências auditáveis e transparentes mostrando que você faz isso. Né? E dentro desse conceito, como que os clientes, os investidores analisam as informações ESG de uma empresa? Porque normalmente o cliente fala, eu preciso do relatório de sustentabilidade para mandar para o meu fornecedor, para mandar para o meu cliente, para mandar para os meus stakeholders, né? Como que isso, a empresa que está começando agora, está implementando, mas que já tem já existe uma exigência de um cliente, de um grande cliente, como que esse cliente vai analisar as atividades desse fornecedor? Esse é um ponto, talvez, muito delicado, Carla, porque as pessoas, em geral, não são todas, é verdade, mas em geral as pessoas acham que com pequenas práticas, com pequenas respostas, com pequenos checklists, eles respondem a essas questões. Né? Então, vou dar um exemplo. No E, environmental, as questões ambientais. Não é só você fazer a coleta seletiva. A coleta seletiva é
insignificante perto de várias outras demandas que você pode fazer dentro do tema meio ambiente na sua empresa, não é? Então, é um exemplo. O social não é militância, não é você ter, como eu já vi um absurdo, eu vou ter que ter um banheiro, então, uma casa de banho lá em Portugal, o unissex. Não, não é isso, não é militância, não está se falando de esquerda ou direita, essa discussão pequena, não é? O social é justamente você pensar na sua responsabilidade social, como você está dizendo. Né? Imagina lá, o ambiente da NR1 que estamos falando aqui, vivendo toda hora aqui uma corrida aqui agora, meu Deus, os riscos psicossociais. O que não se aceita mais é um ambiente de trabalho tóxico, ponto. Isso talvez foi aceito no passado, mas hoje não mais. As pessoas estão ficando doentes por conta disso. Então, as empresas têm que mudar esse mindset, têm que mudar esse pensamento para ter certeza de que a sua empresa é saudável, inclusive no comportamento para com as pessoas. Né? Por isso que a ONU e a OIT classificam como trabalho decente. Né? Eu falo nas minhas aulas, todo trabalhador tem todo o direito de ir para o trabalho e regressar para casa inteiro e saudável como ele chegou. Não é? Ele não deveria voltar diferente disso. E governança, como ironicamente eu falei aqui, não é só pedir 3 orçamentos. Né? A governança é você ser ético, é você ser transparente, é você respeitar a concorrência, é você respeitar o mercado, é você ter práticas não abusivas. E não só isso, você ter canais de denúncia e atenção. Canais de denúncia que funcionam. Né? Eu já cheguei a ter, infelizmente, uma experiência negativa, onde eu, como fornecedor, prestador de serviço, até usei ali o canal de denúncia, mas o canal de denúncia não era imparcial e não deu em nada, não é? Então, você vê assim, que mensagem que a empresa está passando para os próprios empregados. Né? O canal de denúncias não funciona, que é fake. Né? Então, o trabalho tem que ser sério. Né? Para dizer que tem, né? E aí a gente pode chegar naquele outro ponto da primeira questão, que é a sociedade. Né? Como a sociedade se comporta vai refletir nas empresas, como as empresas se comportam é como um reflexo da sociedade também. Né? Então, como que a gente pode levar a sério uma empresa que não segue as próprias regras que ela mesma criou? Né? Como que a gente pode levar a sério os governantes que também não seguem que as próprias leis que nossos legisladores definiram, né? Ou que há impunidade? Então, isso é muito triste, como sociedade. Né? A sociedade pode estar ficando doente cada vez mais e a gente não está, a gente está acomodado. Na sua opinião, a mudança ela vem de cima para baixo ou ela vai ser algo de baixo para cima? Ou seja, começa a ter esse movimento nas empresas, tanto nas pequenas e médias quanto nas grandes empresas, e depois passa a ser uma cobrança mais da sociedade como um todo, para governos e etc. Eu acho que são 2 caminhos que têm que andar de forma conjunta. Naturalmente, as empresas grandes cobrando das empresas menores, cobrando das suas cadeias de fornecedores, isso naturalmente vai chegando, como falei naquele exemplo, do plantador do algodão até a camiseta no grande magazine. Né? Então, essa cobrança está vindo do grande magazine, do fabricante, da tinturaria, do plantador de algodão. Né? Isso vai acontecer. Mas, como sociedade, também, nós temos o seguinte raciocínio. Né? Nós temos que viver uma educação de base, uma educação bem feita, uma educação de qualidade, para uma sociedade melhor, e a essa sociedade melhor vai aceitar com mais naturalidade regras, disciplinas e comportamento, e aí, com isso, ganhamos todos. Né? Então, seja... Começa a ter mais cobrança, né? Claro, porque claro. aí também começa a cobrança a ser a partir da sociedade também, não só do governo para baixo, mas também de baixo para cima, né? Exatamente. Eu logo que cheguei aqui, logo que regressei aqui para ver essa semana, eu fui atravessar, estou sem carro, claro, então eu peguei um Uber, ele me deixou num ponto, e aí eu fui atravessar assim a rua e eu esqueci e quase fui atropelado. Por quê? Porque não passaram na passagem de pedestre, né? Na passadeira, na passadeira. E lá em Portugal,
caminhar, então, habituado, você já nem se preocupa, você pisa na faixa de pedestres, o trânsito para, né? Óbvio que há acidentes, óbvio que há, às vezes, um atropelamento, há alguém que está distraído, mas, assim, em geral, a sociedade já está preparada para isso. E aí, o Daniel aqui poderia ter sofrido um acidente ou quase foi atropelado porque se esqueceu desse comportamento. Então, você tem que se moldar, aí você mudar o seu comportamento. O saudável que você está é estranho, é ruim, não é saudável. Quando você fala da moral, né, é algo bem interessante, né, porque eu participei de alguns cursos de ESG, onde eles falavam que, se você pensar que alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, você tinha um cigarrinho de chocolate para as crianças, né, isso era a moral da época, porque se os adultos fumavam, então as crianças tinham cigarro de chocolate, né, e hoje em dia isso já é inaceitável, né? Nem tanto, e já existe o combate, né, do tabagismo para o adulto e inaceitável para uma criança. Então você vê que uma moral muda, né, de tempos em tempos, né? Então é provável que o ESG também vai puxar essa mudança da nossa sociedade, né? Com certeza, com certeza. De novo, quem não acompanhar essas mudanças vai ficar para trás, vai ficar de fora e vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Então, se você me permitir, cara, eu vou citar um exemplo, óbvio que eu não vou citar o nome da empresa e tal. Era uma auditoria de ESG, eu estava numa grande transportadora na região da Grande Curitiba, e na altura a empresa impecável, as carretas, os caminhões todos ali fantásticos, 300, 400 caminhões ali no pátio. E aí, durante a auditoria, eu fiz uma pergunta para o diretor da empresa, falei, olha, onde que vocês lavam os carros da frota? Nós lavamos ali num posto de combustível na BR. Podemos ir lá? Podemos. E aí pegamos um carro e fomos lá para o posto na BR. Adivinha quem é que estava lavando os caminhões da frota? Eram adolescentes. Aí eu trabalho infantil. Não, mas espera lá, essa molecada podia estar na rua, podia estar no crime, nas drogas. Ok, mas nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles deveriam estar na escola e não trabalhando. Eu concordo contigo que antes aqui trabalhando do que talvez nas drogas ou no crime, mas assim, a sociedade está errada em permitir isso. Óbvio que ele foi envergonhado, ele percebeu, não é? E aí eles mudaram, obviamente, esse processo, não é? Então, perceba que jamais, talvez, o time de compras tenha pensado em avaliar o posto de combustível onde eles lavavam os carros da frota. E sem querer, obviamente, não era algo maldoso, sem querer eles estavam patrocinando um trabalho infantil. Mas 18, 17, 16 anos na criança. Eu concordo que não é mais criança, mas temos uma lei, temos uma sociedade que assim definiu, então nós temos que respeitar. Né? Exatamente. Na nossa época isso já era diferente, né? Você já começava já com 13, 14 anos. O sonho era ser guardinha mirim e trabalhar. Já podia trabalhar. 14 anos, né? Se bem que a guarda mirim é uma excelente ainda tem. E ajudou. Tem. Com certeza, né? Mas isso protegido com leis, com regras, com contratos, né? Não feito assim, de qualquer maneira. Antes de encerrarmos a nossa entrevista, nosso bate-papo está muito agradável, né? Mas vamos fazer um ping-pong com o nosso convidado, Daniel. Eu gosto de ping-pong, vamos lá. Vamos lá. ESG em uma palavra. Uma palavra? Sobrevivência. Perfeito. O maior erro das empresas. O maior erro das empresas, acho que é ignorar a sabedoria da nossa avó, que é mais barato prevenir do que remediar. Se você deixar para depois, vai ficar mais caro. Maior oportunidade para as pequenas e médias empresas. Acho que não só pequena e média empresa, mas acho que qualquer empresa. Eu tenho um colega que falava, me chamaram de microempresário. Eu sou um grande empresário de uma microempresa. Então, eu acho que todos temos obrigação, como empresários, como consultores, ou seja, repensar as suas práticas como sociedade e repensar as suas práticas como empresa. Se você tiver uma base sólida, um alicerce maduro, você vai poder crescer bastante. Sem isso, a tua construção vai ruir. Então, cuidado. Tenha uma base sólida, uma base madura. Uma tendência que merece atenção.
Eu sei que tem gente que não acredita, mas as mudanças climáticas, se a gente não se preparar para as mudanças climáticas, a gente vai ter problemas, né? Há países que já têm estudos justamente sobre mudanças climáticas e o que vai acontecer, ou que se tenta se prever, vai acontecer daqui 5 ou 10 anos. E já estão planejando isso, o que fazer para responder a essas emergências, né? Então, as mudanças climáticas estão aí, no mundo todo, né? Você acredita ou não. Então, se a sua empresa não estiver preparada para isso, você pode ter dor de cabeça. É um grande risco, né? Gigante, gigante. E um conselho para o empresário que ainda não começou a jornada ESG? Desculpe, Carla. Ao invés do conselho, eu vou fazer uma provocação. Se você, empresário, não acredita no ESG, abra o Google, abra a sua inteligência artificial preferida e digite assim, ó, ESG é apenas uma agenda woke? Né? E você vai perceber se é o Daniel, se é a Carla, se é a inteligência, ou se é você que está certo. Né? Perfeito. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no Café com ESG do portal RMS News. Tenho certeza que nossos ouvintes saem desse episódio com uma visão mais clara sobre o que é o ESG, sobre a questão da nossa sociedade como um todo, né? Não apenas de uma agenda de sustentabilidade, mas é uma ferramenta de gestão, competitividade e que gera valor para os negócios. Para acompanhar o trabalho da sua empresa, que é a Wix Solution, e saber mais sobre gestão, certificações, sustentabilidade, compartilha com a gente suas redes sociais. Carla, com muita satisfação. Obrigado por esse espaço. Quem ficar curioso, quiser saber um pouquinho mais, enfim, pode procurar pela Wix Solution. Wix Solution é www.wixsolution.com.br ou wixsolution.pt em Portugal. Né? Então, nós estamos com 2 escritórios, tanto na região metropolitana de Lisboa, como aqui na região metropolitana de Sorocaba. A nossa rede social no Instagram é o wixsolution_ppbr, ou em português de Portugal, wixsolution_ppbr. E no LinkedIn, se você procurar lá o Wix Solution, consultoria e assessoria, também você vai ter tanto a nossa unidade aqui do Brasil, como a nossa unidade aqui de Portugal, com a equipe toda ao seu dispor. Não é? Certo. Wix Solution é WIKISOLUTION. Ok? Vamos repetir. WIKISOLUTION. E se você que está nos ouvindo quer entender como aplicar o ESG na prática dentro da sua empresa, continue acompanhando o Café com ESG, acesse o nosso portal RMS News e veja os demais episódios, que nós já falamos sobre muitas coisas interessantes desse tema aqui nesse podcast. Eu sou Carla Paviva e esse é o Café com ESG do portal RMS News. Até o próximo episódio, pessoal! Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto, vídeo e podcast, específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet.